Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui com o meu primeiro estúdio vlog de todos, da minha primeira semana de aula da faculdade. Na verdade, das 2 primeiras semanas de aula, já tive 2 semanas, bastante conteúdo até. E logo avisando, desculpa um pouquinho, vocês não conseguirem talvez ver com clareza o que eu escrevi no momento. Tive algumas complicações na hora de gravar, na hora de editar também. Só que eu dei alguns jeitinhos aqui e outro ali pra vocês conseguirem ver uma hora ou outra de pertinho o que foi que eu escrevi. Então bora lá pro vídeo. Já mostrei pra vocês esse caderno aí de lua e o caderno inteligente. O caderno de lua é para anotações de sala de aula e o caderno inteligente é para os meus resuminhos, então eu pego essas anotações de sala de aula, mais os slides que o professor passou lá no nosso portal do aluno, para poder olhar e complementando um ao outro. E olha, gente, tem bastante coisa, eu tive que resumir bem isso, porque são 42 slides. Então, meu Deus, socorro! Mas eu consegui, e aí o título, eu gosto de olhar na internet, tem algumas inspirações, aí eu gosto de ficar olhando pelo aplicativo do Pinterest, pelo Instagram, YouTube, qualquer local eu conseguir ter uma inspiraçãozinha, eu vou estar olhando. Aí eu fiquei pensando, resolvi fazer, e a caneta que eu vou estar usando pro título, na verdade pro resumo inteiro quase, essa canetinha aí, que é da marca da Maped. Eu queria muito aquela da Faber-Castell de 2 pontinhas, em forma triangular, mas eu não encontrava de forma alguma, então eu optei por essa marca aí, que uma das pontas é igualzinha, de triângulo, para poder fazer os títulos, e a outra é uma pontinha fininha, tipo de canetinha. Então isso tá sendo bem legal pra mim, eu tô usando bastante essa outra pontinha, para poder fazer os títulos e escrevendo algumas coisinhas, algumas informações, algo do tipo. E aí eu escrevi com ela aí o título, embaixo eu fiz esses 2 risquinhos, e por cima desses 2 risquinhos eu escrevi com a caneta da Unipin um subtítulo. Ficou um pouquinho escurinho, né? Porque eu peguei uma caneta preta e uma caneta vermelha escura pra poder escrever uma da outra. Não ficou tipo lá essas maravilhas, mas dá pra ler. E no cantinho direito eu também escrevi que era a primeira aula. Eu fiz um desenho aí pra poder simbolizar a primeira aula, então ficou legal. E embaixo eu também escrevi uma frase que era tipo o temazinho da aula, tinha lá nos slides, eu acabei escrevendo e ficou legal, ficou um pouquinho tortinho, gente, porque tô começando agora nesse mundo de decorar o caderno, não era muito assim antes, eu tô começando aos pouquinhos, então eu vou estar aprendendo, vocês vão estar vendo o meu progresso aqui todinho no meu canal no YouTube e também no meu Instagram, que se vocês não me seguem, vão lá me seguir, eu mostro bastante coisinhas, eu mostro minhas aulas práticas, teóricas, mostro meus resumos, as fotos certinhas, e tanto que esses resumos aí do vídeo eu vou ter postado lá no meu Instagram, vocês podem dar uma olhadinha lá depois, se vocês quiserem ver com mais clareza o que foi que eu escrevi certinho. E aí depois eu passei aí embaixo a escrever, né, o assunto e tal, olhando nos slides e também no meu resuminho aí do lado do meu caderno. E galera, é assim, eu queria fazer tipo dividido ao meio e cada cantinho escrever uma coisinha. Mas eu não tenho assim tanta noção assim de espaço, né? Então vocês vão estar vendo que ficou muito no cantinho as 2 anotações e o meio ficou tipo muito vazio, ficou tipo um espaço em branco que eu tenho que depois ir arrumando isso nos próximos resumos, né? Porque eu tô sem noção realmente de espaço no momento. E aí, como eu falei pra vocês, ó, a caneta lá de 2 pontas eu vou estar usando várias vezes ela pra fazer os títulos e anotações, informações, e tá muito legalzinho. Eu também usei a caneta pra ser mais fininha, sabe? É aquela que eu comprei no AliExpress. A pontinha bem fininha, bem gostosinha de escrever. E o resto foi toda com a caneta da Unipin mesmo. Tá usando essas 3 canetas apenas no resumo inteirinho, do começo ao fim. E aí eu fui fazendo essa aula, o professor falou um pouquinho sobre... Teve a introdução também aí do que era um audiovisual, a importância para a comunicação. Foi o que eu escrevi nos primeiros negocinhos, e depois o professor falou um pouquinho sobre os primeiros passos pra se fazer um filme. Então isso foi bem legal, ele falou... Foi um resuminho e tal, e aí eu até coloquei uma musiquinha pra ouvir, eu coloquei a música da Anitta, que eu gosto bastante, eu fiz aquelas musiquinhas calmas da Anitta pra poder estar ouvindo. Eu gosto bastante de ouvir as músicas dela, eu gosto muito da Anitta, gente, sou muito fã dela, tá? Logo avisando. E aí eu coloquei pra ouvir, coloquei no cantinho. Só que, obviamente, depois eu mudei, porque não dava pra estudar ouvindo Vai Malandra, né? Quando passou as musiquinhas calmas, eu mudei pra uma playlist de estudos, tem no Spotify mesmo, procurei alguma e coloquei aí aleatoriamente. Depois que eu fui escrever aí essa parte aí, falando um pouquinho o que significava signos aí na audiovisual e tal,
Eu fiz um título um pouquinho diferente também, dei aquela decoradazinha básica. E eu tô tentando, né, de fazer algo bonitinho, tô tentando ter umas inspirações. E aí eu vou fazendo, é isso. Eu escrevi aí o que significavam esses signos, como que eu tinha anotações na sala de aula, como o professor falou. Mais os slides, então a gente gosta de fazer muito isso. Eu coloco o que o professor falou, mais o que tem nos slides, aí eu vou fazendo as observações, vou fazendo setinha, vou fazendo de tudo. Porque foi mais importante eu escrever com a caneta vermelha lá do AliExpress, eu grifo um pouquinho por cima, e aí eu vou fazendo isso pra ver se eu consigo focar realmente no que é importante, no que dá ênfase e por aí vai indo. E aí também no canto direito, eu meio que dei um pouquinho mais de detalhes, sabe? Dei tipo uns desenhos, eu fiz como se fosse um balão de fala, um negócio colado, porque ali é as curiosidades e também o que o professor falou em sala de aula. Sabe, aquelas coisinhas que eu sei que eu não peguei do slide, nem nada do tipo, foi o que o professor falou na sala de aula. E aí embaixo, eu achei que ficou muito apertado, que depois eu tive que colocar um monte de conteúdo aí, que é sobre os primeiros passos pra fazer um filme, então eu achei que ficou uma bagunça isso aí. Mas é o que eu falei, eu tô aprendendo ainda, não tenho noção de espaço, nem nada, então eu fico colocando, vendo o que rolava. O título também não ficou lá essas belezuras, não deu a ideia que eu queria fazer, mas ficou bonitinho, ficou algo bacana, não ficou tipo algo tão, meu Deus do céu. Aí que vocês estão vendo é o meu resumo feito em sala de aula, coloquei o nome feito em cima dele, pra que toda vez eu possa olhar e subir, tem um resumo no meu caderno. Então, aí é o outro, essa aí é a parte de baixo, gente, olha só, no resuminho tava uma bagunça aí em sala de aula, então, meu Deus do céu, porque é muita coisa. Então aí é a comparação. E depois eu parti pra fazer esse aí, que é Comunicação, Cultura e Sociedade. Eu já fiz esse resumo na primeira semana de aula, que é essa aí que vocês vão estar vendo. Só que eu queria fazer agora na segunda semana e acabei não fazendo porque o professor não disponibilizou os slides. Eu queria fazer, mas sem os slides não rola muito, porque é uma aula que ele fala bastante, é uma aula de sociologia pura, ele fala muito, e aí eu não tenho os slides pra poder olhar e tal. Meu conteúdo de aula que eu escrevi ficou uma bagunça, então eu fiquei, mano, não dá. Então a comunicação, cultura e sociedade eu vou deixar pra depois, porque no momento não tem como. Ficou bonitinho o primeiro resumo, ficou. Mas se eu for fazendo sem olhar slide vai ficar uma bagunça. Então eu acabei desistindo aí, fazer outro dia, outra hora, eu vou acumular essa matéria. Infelizmente eu vou ter que acumular uma matéria. Então eu pulei pra aula de leitura e produção de textos, que a professora ela passou uma teoria. E tinha uns slides, tinha anotação feita em sala de aula, então tinha tudo aí pra poder fazer. E esse resuminho eu vou focar nas cores rosa e rosa mesmo, porque, gente, adorei. Ficou uma coisa muito linda, esse título ficou maravilhoso, adorei esse título, fiquei com muito orgulho. O que mais ajudou é que a caneta rosinha, ela é bem clarinha, sabe? Não é tipo tão escura como era a vermelha. E aí eu fui escrevendo com ela, a canetinha também lá do AliExpress, eu fui procurar ela aí, né? Não encontrava, mas aí eu encontrei pra poder escrever. E aí tem que ficar procurando, gente, porque essas cores do AliExpress, tipo, a caneta tem uma cor e a cor dela escrita é outra, né? Então tem que ficar procurando isso. Aí eu fui usando isso mesmo, escrevendo e tal. Essa aula, a professora falou um pouquinho mais sobre linguagem, deu um conceito lá, o que era linguagem no slide, eu copiei isso, escrevi certinho. E aí depois ela foi falando sobre linguagem verbal, linguagem oral, e nossa, que título lindo, gente, tô apaixonada por ele. Esse aí é um texto que muita gente faz, então meio que é uma inspiração que eu peguei de outras pessoas. E aí embaixo é o que eu falei, eu escrevi um pouquinho o que era linguagem verbal, linguagem oral, e grifei um pouquinho por cima. Dei um errinho ali, ó, de branquinho, vocês podem ver, de corretivo. E embaixo eu escrevi também aí, tipo, do ladinho do outro, mesmo esqueminha, formal e coloquial. E ali no cantinho tem tipo um negócio de rosa, vocês vão estar vendo do lado direito, que eu não filmei, não sei porquê. Mas ali eu fiz tipo uma frasezinha que a professora disse em sala de aula. E aí embaixo eu mudei de cor, vocês podem estar vendo que eu tô falando de azul agora. Porque é um outro conteúdo, só que ainda é o mesmo. Aí ela falou um pouquinho de variações linguísticas. E aí eu quis mudar de cor, fazer uma corzinha azul. E, gente, isso daí, curiosidade, o Brasil não tem dialeto. Isso daí foi um choque de realidade que eu tive, porque na escola sempre aprendi que o Brasil era rico de dialeto, totalmente rico. E aí a professora fala que no Brasil não tem dialeto, que dialeto é outra coisa. Ela deu uma explicação lá e é o momento que eu fiquei mais confusa. E eu sei que tem muita coisa aqui na faculdade que você aprendeu na escola, eles acabam quebrando e dando um outro conceito por cima, eu tenho essa noção. E aí eu tenho que pensar no que eu aceito, qual é a teoria, mas é aquela coisa.
na prova ter que ouvir o que o professor falou e aceitar que foi o que o professor falou. Mas realmente, essa questão do dialeto me deixou muito confusa. Que em vídeo aula, a minha professora da escola sempre falou que o Brasil era rico de dialeto, sabe? Então, realmente fiquei muito confusa. E aí embaixo eu fui escrevendo, eu coloquei falando um pouquinho sobre as variações, sabe? Variação do sotaque, variação cultural. Isso daí é um conteúdo até que cai muito no Enem, então se quem tiver interesse, já falei lá no meu Instagram. E é isso, gente. Esses foram meus resumos que eu fiz na primeira semana. Foi esses 2 resuminhos ainda, tô aprendendo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês depois, espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueça se eu gostei. E é isso, galera. Tchauzinho. Bye.